Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje, mais uma vez aqui no canal Minutos Marcial, estou fazendo aqui a minha série de vídeos sobre instrumentos pedagógicos, né? Eu comecei falando ali no primeiro vídeo sobre o ensino de música nas escolas, e lá naquele vídeo eu prometi falar um pouco sobre algumas opções que nós temos para esse tipo de ensino, tá? Para que para que os professores, as pessoas que vão atuar nessa área dentro da escola, elas possam ter um norte ou um leque de possibilidades para poder trabalhar com instrumentos diferenciados. Então hoje eu trouxe aqui a flauta doce, tá? Essa daqui é uma flauta germânica, tá? A flauta, muita gente leva a flauta como um brinquedo, né? Como uma espécie de artefato para brincadeira, e na verdade não. A flauta, ela tem toda uma funcionalidade, ela tem toda uma utilidade dentro da musicalização infanto-juvenil e também de adultos, né? Existem muitos adultos que levam a vida profissionalmente. Posso citar aqui meu grande amigo lá, Marcelo Moreno, do Rio de Janeiro, né? Ele é flautista profissional, ele vive de tocar flauta, tá? Então, para você ver que flauta não é um simples brinquedo. Então, eu vou começar falando um pouco sobre a história, sobre a origem da flauta, né? Existem vários tipos de flauta. Eu só estou hoje com a minha flauta doce aqui, mas futuramente eu vou trazendo outros tipos de flautas aqui para a gente poder falar, tá? A flauta doce, ou flauta de Bissell, é um instrumento de sopro de origem medieval, de palheta fixa, aresta. A palheta é aquela parte do instrumento que vai dar o contato para poder fazer o som ali. No caso do saxofone, a palheta dele é uma palheta de bambu. No caso da flauta, eu não estou com nenhuma varetinha aqui para tirar, mas aqui, ó, vamos ver se eu consigo focar aqui na câmera. Tá vendo essa parte aqui delineada aqui? Essa é a palheta da flauta, tá? A gente coloca aqui para poder fechar e dar ali o som que a gente precisa, tá? Esse daqui é o bocalzinho da flauta, tá? Então ela é um instrumento de palheta fixa, aresta, né? O nome também correto, dia da palheta, com 8 furos tapados diretamente com os dedos, tá? Então, para a gente fazer as notas na flauta, a gente tapa aqui os furos. Então, tapando o dedo de baixo aqui, eu garanto os meus graves, né? Então, começando do dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e dó. Quando eu solto aqui, eu posso fazer o ré agudo, tá? E aí depois o mi, o fá, o sol mais agudo, vai da intensidade do sopro, do apoio diafragmal, né? Diafragmático, né? Para ele poder ficar mais agudo. Então, um mi e um mi, tá? Mais agudo. Eu soprei um pouquinho mais forte, colocar o ar no lugar correto ali para conseguir fazer esse som. A questão do ré, ré grave, ré agudo, tá? Já soltei o dedo aqui e deixei em cima tapado. Então, a flauta, ela tem essas nuances aí, vamos dizer assim, esse jeito de ser tocada, né? Apesar dela não ter nenhum botão, não ter ser um corpo geralmente feito ali de PVC, né? Alguns falam plástico, algumas flautas são vendidas como brinquedos, são de plástico, mas a maior parte delas, as boas, são de PVC ou de madeira também, tá? Então a flauta ali, ela tem 8 furos, né, pra gente tapar diretamente com os dedos, muito utilizado hoje em dia na musicalização. Então a flauta doce, ela é um instrumento que ela tem assim um leque maravilhoso para ser aplicado dentro da turma de musicalização. E ela é fácil até para os professores que não são músicos, que a gente até falou lá no outro vídeo, que a lei 11.769 de 2008 lá, ela fala que é obrigatório o ensino de música na escola, na rede pública. Contudo, ela não delimita uma forma de agir, um profissional que vai agir em cima desse ensino. Ela não tem uma cláusula ali que traga novos profissionais, traga os licenciandos em música para dentro da sala de aula. Então você, professor, que às vezes tem que aplicar música dentro da sala de aula, esse é um instrumento que até vem no kit, tem um kitzinho do MEC. Eu não lembro agora como é que faz, se não me engano, através do portal do MEC, dá para fazer o pedido lá para a educação artística, né, a educação musical, e vem algumas flautas doces e alguns instrumentos também de percussão, de bater, tá? Então, a origem
deste instrumento está nos antigos instrumentos folclóricos, que ainda podem ser encontrados em diversas partes da Europa hoje, como o Kizakan da Hungria, de 10 furos, ele é como se fosse uma flauta de 10 furos, né? Ou a flauta dupla antiga da Iugoslávia. Tá? Muitos desses instrumentos eram feitos de tubos de bambu ou cana naturais. Tá? Enquanto a flauta doce era instrumento torneado em madeira, foi o instrumento musical mais popular na Idade Média. Ela produz um som melodioso. Como todo instrumento musical, para ser tocado é necessário estudo de suas técnicas. É o mais antigo dos instrumentos da família de tubo interno. Consiste em um tubo com furos para 7 dedos e um furo para o dedo polegar, que é esse furo aqui de baixo. Ó. Tá? Um furo para o dedo polegar, que serve como chave de oitava. Chave de oitava é aquilo que eu falei, o grave, né? A gente está aqui tocando grave. O grave, desculpa. Soltou embaixo, ó. Ele vai ficar agudo, tá? Um som mais fino. Para quem ainda não sabe distinguir a questão do grave do agudo, grave grosso, agudo fino, tá? Talvez a ilustração mais antiga da flauta doce seja o escárnio de Jesus, posterior a 1315, um afresco da igreja de Staro Nagorikvino, nome da igreja ali, bem difícil de pronunciar, na República da Macedônia. Existem várias extrações de tubos parecidos que podem ou não serem flautas que antecedem esse exemplar. Inclusive, em uma das minhas apostilas de música, da outra faculdade que eu cursava, nós tínhamos ali registro na história da música da pré-história renascença, né? Nós tínhamos ali na pré-história alguns achados pré-históricos ali do Neolítico, de achados de ossos com furos, que dava a entender que era uma espécie de flauta da época, né? Ainda não conseguiram assim entender como é que funcionava aquele instrumento ali, mas pelos furos e pelo vazamento dentro do osso, osso de animal comum, dava para perceber que era uma espécie de uma flauta, tá? História. O instrumento sobrevivente mais antigo e completo é a chamada flauta doce de Dordrecht, tá? De meados do século XVIII. Essa flauta doce medieval é caracterizada, obviamente, por seu corpo estreito e cilíndrico. O curso largo do tubo interno no meio do instrumento é responsável pela afinação e resposta sonora. A segunda flauta doce medieval mais ou menos completa, datada do século XIV, é de Göttingen, norte da Alemanha, onde foi achada numa latrina na Wender Stramber, número 26, em 1987. A flauta doce de Göttingen faz parte da coleção de Stadttergoyen, Göttingen. No século XV, a flauta doce se desenvolveu e passou a ser chamada de flauta da Renascença, alcançando seu apogeu em meados do século XVI. Durante o século XVII, foi mais usada como instrumento solo. Antes era composta de uma ou duas peças. Nesse século, ela já era formada por 3 peças. Sua feição permitia produzir som com mais intensidade e com mais possibilidade de expressão. Muitas dessas formas ainda existem nos dias de hoje, em condições de uso. Assim, a flauta doce foi sendo utilizada até se tornar um instrumento profissional no século XVIII, mas foi colocada como um instrumento amador no século XIX, até que foi sendo quase substituída pela flauta transversal. A flauta transversal é aquela flauta que a gente toca aqui de metal, que toca com aquelas chavezinhas, né? Aquele instrumento tão doce, tão bonito. Eu até tenho, mas não está comigo, está com o aluno. Mas futuramente eu pretendo trazer ela aqui no canal para a gente falar um pouco também sobre a flauta transversal. Em contrapartida, os colonizadores europeus perceberam que os índios utilizavam uma cana como um instrumento que era assemelhado à flauta doce. A presença de flauta doce na América do Norte foi documentada em 1633, quando
um inventário de uma plantação de New Hampshire listou 15 flautas doces. Em um inventário semelhante feito em outra propriedade em New Hampshire, não, desculpa, falei errado, informou a presença de 26 flautas doces. Tá? Depois do surgimento da orquestra clássica, os compositores procuravam instrumentos com maiores recursos dinâmicos. Assim começa o declínio da flauta doce perante a flauta transversal. Ela era bem menos, haviam bem menos recursos na flauta doce perante a flauta transversal, então ela foi caindo em desuso, né, nas orquestras. Por volta de 1750, a flauta doce praticamente desaparecera do repertório de qualquer compositor. Assim, a flauta doce ficou presente apenas na história dos instrumentos musicais. Somente no final do século XIX é que alguns músicos começaram a ter contato com esse instrumento novamente, através de pesquisas de músicas antigas, através de literaturas musicais existentes em museus. Entre os envolvidos no ressurgimento da flauta doce estão Christopher Welk, 1832 a 1915, ele viveu, e Canon Francis Galpin. Galpin, além de ter estudado esse instrumento, ensinou a sua família a tocá-lo, mas foi o inglês Arnold Domestic, 1858 a 1940, que concluiu que a flauta doce só renasceria se a sua reconstrução recebesse o mesmo tratamento dos demais instrumentos. O fruto de suas pesquisas lhe permitiu construir um quarteto de flautas e tocá-las com a sua família em um concerto histórico no Festival de Haslemere, em 1926. Seu filho Carl se tornou um virtuoso no instrumento e elevou-se a um nível de alta interpretação. Esse conjunto de flautas, feito por Arnold Domestic, foi copiado e produzido em série na Alemanha, onde se tornou muito popular. Tubos de bambu foram introduzidos em escolas dos Estados Unidos nos anos de 1920 e depois na escola da Grã-Bretanha, quando Hilda King, diretora de uma escola em Londres, começou a ensinar seus alunos em 1926. O Grêmio de Flautistas de Bambu, fundado por Margaret James em 1932, foi patrocinado por Louis Hampson Deer, na França, onde ela pôde promover compositores como Georges Auric, Jacques Ibert, Mihut, Albert Roussel, Pollack Arthur Benjamin, da Austrália, e Margaret Sutherland, para escrever para esse meio. Em 1935, Edgar Hunt introduziu o ensino de flauta nas escolas primárias inglesas, e em 1937 foi fundada a Sociedade Recorder Player. Aos poucos, a flauta doce ressurgia e os compositores começaram a escrever para o instrumento. Com o aumento do número de grandes intérpretes, a flauta doce se tornou um instrumento de pesquisas técnicas alternadas de execução. Hoje em dia, as flautas doces fabricadas possuem um som mais suave do que as flautas do século XVIII, nas quais elas são baseadas. No entanto, as flautas doces neobarrocas permanecem como instrumento para solo. Temos também hoje a produção em série de flautas de resina a partir de cópias das originais, como por exemplo, a japonesa Yamaha, muito boa a flauta Yamaha por sinal, Aulus, Zen-On, eu tenho inclusive uma Zen, além de uma série de edições modernas, facsímiles, e edições antigas e de manuscritos editados da Europa. Então, a flauta ela é um instrumento simples de ser. É lógico, contém ali uma história enorme, né? Deu 15 minutos de vídeo já. Ela é um instrumento simples de ser aprendido. A germânica, a princípio, né? Eu vou fazer uma sériezinha voltada a cada uma das flautas. Mas a germânica é a flauta que eu uso. A germânica é essa flauta que a gente vê aqui com o Gzinho embaixo. Eu acho ela interessante porque a escala dela é sequencial. Então, escala é sequência de notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E o Dó aqui no meio, Rézinho solto aqui, Ré agudo. Tá? Ela é um instrumento muito bom
porque ela é fácil de ser executada, tá? Vamos aprender as 7 notas musicais aqui. Ele já começa a desenvolver uma série de músicas, cantigas de roda. E é legal de tudo que essas flautas, quando você compra a Yamaha, tem a Zion, tem tem várias outras flautas aí, agora que me fugiu o nome na cabeça, os nomes das marcas, mas existem várias flautas e elas são baratas. Tem flautas aí de R$11 que são muito boas, tá? E ao contrário do que se diz, flauta não é brinquedo, tá? Então, hoje foi uma introdução ali à história da flauta doce, tá? Eu vou fazer mais um vídeo para falar sobre a execução da flauta doce em sala de aula, tá certo? Então, meu próximo vídeo aí no canal vai ser a execução da flauta doce em sala de aula, como uma alternativa do ensino de música para professores, seja você de música ou seja você um professor comum, um professor de matéria comum, um pedagogo, o que seja, que vai dar aula de música e vai enfrentar essa responsabilidade aí. A flauta doce fica aí como uma boa opção. Obrigado, o vídeo ficou um pouco longo ali, mas eu acho que o conteúdo foi bem interessante. Nos próximos vídeos também eu vou falar um pouco sobre afinação, limpeza, sobre os tipos de flauta, né? A flauta piccolo, a flauta sopranino, contrabaixo, falar sobre a diferença da flauta barroca e a flauta germânica, tá? E vou trazer mais algumas coisas aqui para vocês, tá certo? Obrigado, um abraço.